Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre o tema do cristão e a crise dos poderes. Bom, o tema da separação dos poderes é um tema bastante antigo. Nós podemos encontrar nas discussões de Aristóteles a separação entre as funções do poder público, entre aqueles que legislam e cuidam do orçamento público em relação ou face àqueles que decidem com base em leis isonômicas. Então, nós tínhamos alguns elementos de tripartição, ou melhor, tripartição de funções do poder do Estado ou do poder público, lá no pensamento grego. Mas, efetivamente, essa doutrina só se consolida na modernidade. Século XVII, nós tivemos revoltas liberais. John Locke foi importante, um liberal importante nesse sentido, e discutia o tema da tripartição dos poderes, mas o seu formato de doutrina não se consolidou enquanto uma doutrina clássica, mas sim o formato que foi dado por Montesquieu no século XVIII, quando ele escreveu Espírito das Leis, o livro que é um clássico do pensamento político. Ele era um conde, no contexto francês, e ele justamente se preocupou como compreender o poder do Estado, dividido ou separado enquanto três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Essa ordem ela é bastante importante, peculiar, porque o Montesquieu ele entendia, assim como o próprio Locke também já tinha antecipado, que o poder legislativo é o poder mais importante dentre os três. E ele tinha o papel, obviamente, de legislar numa república, com participação do povo. Aqueles que eram eleitos pelo povo deveriam legislar. E o executivo deveria executar o orçamento público e cuidar da coisa pública, para o interesse do povo. O judiciário, ele seria um poder, tal como os outros, mas Montesquieu, ele fala em sua obra que o judiciário seria um poder nulo, ou seja, seria um poder que não teria tanta força. Ele não tomaria as decisões públicas em nome do povo, até porque ele não estaria submetido ao crivo da opinião pública e à possibilidade de troca de seus componentes. Então, o judiciário, nessa doutrina, ele foi pensado como um poder nulo, como um poder que estava submetido, em certo sentido, àquilo que era decidido pelo legislativo e executivo, que efetivamente representava a vontade do povo. Assim se consolida a doutrina de freios e contrapesos, quando ele começa a pensar quais são os papéis ou as competências de cada um desses poderes face ao outro, para que um possa efetivamente controlar o outro, limitar o outro, com base numa Constituição. Então esse foi um modelo geral aí pensado por Montesquieu. E no seu livro, apesar de ser bastante extenso, 600, 700 páginas, ele efetivamente não trata sobre o poder judiciário de forma ampla. E um pouco mais à frente, poucas décadas depois, entre 1777 e 1778, nós tivemos os federalistas Hamilton, Jay e Madison, que discutiram no contexto norte-americano, depois da Revolução Norte-Americana face ao poder inglês, como se daria a relação entre os poderes. Então, e aí esses três federalistas escreveram 85 artigos contra aqueles que eram contra a formação de uma federação nos Estados Unidos. E eles escreveram esses 85 artigos publicados em jornais, na época, para convencer o povo de Nova York a ratificar a Constituição da União dos Estados Unidos, já que o povo de Nova York não queria participar da Federação dos Estados Unidos, os Estados Americanos. Então, depois dessa discussão, esses 85 artigos, que é um clássico do pensamento político, tivemos a consolidação por meio de uma carta constitucional daquilo que foi acordado entre os estados que se tornaram partes ou membros de uma federação, formando um poder que é chamado poder da União, um poder federal. Pois bem, interessante dessa obra, no que diz respeito à tripartição dos poderes, é que, mais uma vez, a ênfase é centrada no legislativo e no executivo, e com um elemento interessante: o poder judiciário, para os federalistas, era um poder fraco, era um poder apolítico e era um poder cujo controle de constitucionalidade não traria problemas para a democracia. Isto é,
Quando eles pensaram a tripartição dos poderes, eles disseram, olha, o poder judiciário é um poder nulo, um poder fraco, semelhante ao que Montesquieu disse, porque ele não vai ter grandes poderes para controlar as decisões legislativas e executivas. Ele é apolítico, porque os juízes não participam da política, né? E ele é um poder que os juízes, quando fazem o controle de constitucionalidade, que é uma doutrina que permite que o juiz ele possa anular uma lei ou uma decisão do executivo com base na Constituição ou para preservar a Constituição, isso foi pensado primeiramente por esses federalistas, algo que depois a gente pode falar um pouco sobre, que chama-se controle difuso de constitucionalidade. Eles entendiam que mesmo quando o juiz ele anulava uma determinada, ou não aplicava uma determinada lei, ou uma determinada decisão do executivo, em um caso concreto, numa corte jurisdicional, isso não traria problemas à democracia. Por quê? Porque o juiz não estaria indo de encontro às decisões da maioria, né, amparadas na Constituição Federal. Então, isso é muito interessante porque, veja, o controle que os juízes exerceriam sobre as decisões do Legislativo e Executivo não traria problemas para a democracia. Mas o que acontece é que, de fato, a gente viu uma série de motivos que depois a gente pode ir detalhando em outros vídeos, né? Mas a gente viu e tem visto, né, que depois, nos últimos tempos, no cenário brasileiro, é um fenômeno um tanto quanto recente, uma hiperpolitização do poder judiciário, uma série de motivos também, que a gente pode tratar em outros momentos. E aí nós temos uma clara crise entre os poderes instaladas. Bom, para a gente não se alongar muito mais, né, nesse tema, como é que a gente de forma mais pontual nós podemos olhar para todo esse cenário, olhando para a doutrina passada da tripartição dos poderes, como é que, enquanto cristãos, nós poderíamos pensar sobre esse assunto? Eu destaquei aqui apenas 5 pontos breves para a gente pensar sobre esse tema. O primeiro deles, quando nós olhamos para a doutrina da tripartição dos poderes, nos clássicos, nós não temos soluções para lidar com os problemas que nós passamos hoje. Então, a primeira coisa que o cristão ele tem que ter em mente quando ele vai tratar desse assunto é um senso profundo de humildade. Porque ninguém sabe efetivamente como superar a atual crise entre os poderes. Existem uma série de interesses e questões institucionais, legais, de interpretação do direito também, interpretações mais abertas, que alguns chamariam de ativistas, né? Outras interpretações que propõem um modelo mais legalista ou literalista na interpretação. Aplica-se de forma literal o que está na lei. Só que aplicar de forma literal traz alguns problemas. Aí nós temos as questões dos princípios que devem ser aplicados aos casos concretos. Então, nós temos uma série de complexidades na interpretação judicial. E isso torna difícil o fenômeno de lidar com essa relação entre as decisões do Poder Judiciário em relação ao Legislativo e em relação ao Executivo. Então, isso é um primeiro ponto fundamental para a gente compreender essa crise. E a gente tem que ter muita humildade para saber que não é um debate fácil. Pelo contrário, muito difícil e difícil de realmente superá-lo. Além disso, nós precisamos orar, obviamente, né, para que Deus incline o coração dos governantes para ter um mínimo de moderação e bom senso nas suas decisões. Boa parte, uma democracia depende do bom senso. Se não houver bom senso na interpretação, no juízo entre os fatos, a norma, ou seja, o direito, e as consequências que aquilo pode gerar, se não houver moderação, bom senso, uma certa estabilidade, um não ímpeto de dominação, se não houverem essas questões que são pressupostas na doutrina democrática, instala-se uma crise de poderes, uma crise da democracia, inevitavelmente. Além disso, nós precisamos reconhecer que todos têm alguma culpa nesse cenário todo, uns mais que outros, diga-se de passagem. Ora, quando nós olhamos para a doutrina clássica, todos os magistrados, né, assim como os políticos em geral, têm algum grau de conhecimento, os magistrados muito mais, mas até mesmo os políticos que não têm uma formação jurídica têm um grau de conhecimento sobre o seu papel, os seus limites institucionais e aquilo que a Constituição estabelece.
E assim, todos conhecem também essa noção de equilíbrio dos poderes. Mas, entre a teoria e a prática, há uma grande lacuna, há interesses políticos, ideologias e outras questões mais. E, no meio desse caminho, todos têm algum grau de culpa. Né? Como lida ou como aplica aquela norma, ou se coloca diante daquela norma, face aos outros poderes. Então, nós precisamos ter essa percepção muito clara de que não existe só um pecador na política. Só um que toma as decisões equivocadas, que sobrepõe o outro. Existem falas de lá ou de cá, o comportamento de lá e de cá, que geram instabilidade. Mas é preciso também a gente fazer uma clara distinção de que, de fato, todos têm algum grau de culpa, mas uns têm mais que outros. Ora, se na doutrina clássica o poder judiciário foi pensado como um poder que ele não deveria ser político ou deixar-se politizar, quando os juízes eles tomam essa decisão, eles claramente afrontam a doutrina da tripartição dos poderes sob pena ou sob a possibilidade de destruir a própria doutrina, inviabilizar a sua aplicação na prática. Então, no Brasil, no cenário brasileiro, nunca vimos um grau de atuação impetuosa de tomada de decisão em questões eminentemente políticas. Nós temos isso é um fenômeno que tem sido amplamente estudado, né, como isso tem gradativamente aumentado, seja numa perspectiva política, seja numa perspectiva jurídica, e como como muitos juízes fora do processo têm se posicionado e têm gerado instabilidades profundas, né, enquanto o poder judiciário deveria ser justamente o guardião da Constituição, o que deveria manter a ordem do Estado de Direito, a doutrina do império da lei. Ora, se o poder judiciário, que é apolítico por natureza, ou deveria ser apolítico por natureza, se torna politizado e entra no cenário político com muita força, e se submete aos mesmos questionamentos que se faz a qualquer político eleito, nós temos, por consequência, uma crise que vai se instalar, inevitavelmente. E, por fim, eu acho que é uma questão que nós precisamos ter muito claro em mente. Nós precisamos, não podemos adotar um espírito de conspiração, conspiracionista, ou de espalhar fake news com base em supostas defesas de determinados valores. Então isso é muito ruim e denuncia muito daquilo que a fé de alguns cristãos tem parecido, que na verdade tem se colocado, a fé parece que tem se deslocado da eternidade para a política, a redenção na política. E, obviamente, o cristão sabe que não é assim. O cristão denuncia, assim como Jesus fez, as raposas desse mundo. Os políticos. Jesus chamou Herodes de raposa. Diga aquela raposa. Jesus disse isso em tom de crítica. Por quê? Porque ele era alguém traiçoeiro, né, que gerava instabilidade no cenário político, trazia problemas para a sociedade, para a religiosidade, para a expressão de fé. Então ele teve um tom crítico de chamar de raposa, mas em nenhum momento trouxe a perspectiva da esperança eterna para as coisas desse mundo, a ponto de querer usar de meios não cristãos para alcançar fins cristãos. Então nós não podemos cometer esse erro, porque isso também não diz respeito, não está dentro do arcabouço da perspectiva cristã. Bom, em outros vídeos nós poderemos tratar de outros temas que nós pincelamos aqui. E se você gostou desse vídeo, que é o primeiro que nós estamos gravando na nossa página, curta, comente, compartilhe.